Show de bola, vamos lá. Maratona, meu projeto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo esse conteúdo, mas independentemente do horário que você vai estar assistindo esse conteúdo aqui, eu quero te explicar o que é esse projeto. A Maratona, meu projeto, é uma maratona que eu criei depois que eu percebi que eu estava fazendo um projeto para todas as pessoas, organizando 6 dígitos, 7 dígitos, fazendo evento presencial, lançamento perpétuo, estruturando processo, organizando time, mas eu não cuidava do meu próprio projeto, que era o principal. E eu estou repetindo essa live aqui agora pelo simples fato da primeira que eu fiz, eu não ter gravado. Então eu estou repetindo ela para que fique registrado aqui e sirva como base para as próximas. Alguns disclaimers importantes que eu já quero fazer antecipadamente. Eu fiz a primeira e a primeira não ficou muito bom, na verdade ficou bem ruim a parte de configuração. Eu estou usando zero time, então eu mesmo fui fazendo aqui os processos todos, não estou usando time nenhum para poder cuidar disso aqui. E eu não coloquei para gravar a bendita da live. Então eu estou refazendo nesse momento. E a primeira tinha um total de 0 pessoas. E aí você às vezes fala assim, pô, eu não vou fazer live porque eu não tenho gente. 0 pessoas. Só que eu tenho um objetivo específico com isso. Eu tenho o primeiro objetivo, que é começar a fazer. O segundo objetivo, que é produzir através dessa live alguns pequenos cortes específicos, onde eu vou trazer mais pessoas. E terceiro, isso aqui vai ficar para a posteridade, para que outras pessoas entrem aqui e entendam que eu sei fazer, o que obviamente posteriormente eu vou ensinar, vou cobrar por isso também, e obviamente ela entre nas lives, ela tem um conteúdo mais aprofundado ao longo do tempo. Show de bola. Então, legal, legal, legal. Vamos lá então. Vamos lá. Maratona, meu projeto. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa live aqui em específica. A Maratona, meu projeto, tem um único objetivo, que é criar um projeto do zero. Eu vou maratonar, vou criar essa estrutura. Então a gente vai fazer uma maratona, vamos ter uma sequência de conteúdos, onde eu vou mostrar um projeto do zero até a escala desse projeto para o início, que é o meu objetivo, que são R$ 100 de faturamento com esse negócio. Eu já fiz isso para outros projetos, meu nome é Felipe Rocha, já estou no mercado digital há mais ou menos 10 anos, e dentro desse tempo que eu atuei dentro do mercado digital, eu já fiz lançamento perpétuo, funil de high tick, sessão estratégica, evento presencial e consegui algumas conquistas. 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos, 7 em 7, 7 em 1, evento presencial, organização de time, organização de processos, a operação funcional, lançamento rodar liso, nunca tive prejuízo em nenhum lançamento. Por que eu estou fazendo essa primeira live? Essa primeira aqui é o start inicial, é a parte de configurações. E eu já quero fazer um disclaimer aqui, que na primeira eu fiz uma live anterior pela parte da manhã, eu estou fazendo agora, são 17h44, mas eu fiz uma para mais ou menos 10 horas da manhã. E tinham 0 pessoas nessa live. Mas eu tenho um objetivo específico com esse conteúdo. Primeiro, ter autoridade para quando eu falar com outras pessoas, faz a bendita da live que eu estou te falando para você fazer. Você fala, mas por que tem 0 pessoas? E aí a galera não vai ver, e etc. Eu fiz uma para 0 pessoas, só que eu tenho alguns objetivos com isso. Primeiro, eu vou começar a maratonar para que as pessoas, quando cheguem aqui, entendam, acessem e percebam que o que eu falo de fato funciona. E ela vai ter acesso a isso através de conteúdos muito densos. Segundo, que eu, através desse tipo de material, eu comece a produzir pequenos materiais para trazer novas pessoas posteriormente para dentro dessa estrutura. E, obviamente, ao longo do tempo, que essa live tenha mais pessoas para no final tirar dúvidas e fazer o processo acontecer. Começando aqui, então, eu vou passar pela parte de configuração, que é o primeiro passo, né, quando eu vou entrar em qualquer tipo de projeto. Então, essa live ela acontece porque eu, basicamente, atuava fazendo projeto para outras pessoas, como eu falei, 6 dígitos, 6, 7 e tal, e não fazia para mim. Então, essa maratona é feita para o meu próprio projeto, saber isso saindo do zero, saindo dos bastidores para o palco agora. Show de bola, eu vou pegar uma colinha que eu já tinha produzido essa live, como eu falei pela manhã, mas eu não salvei ela, e agora eu vou salvar. O primeiro passo que eu vou fazer é a parte de configuração. Então a gente vai configurar aqui, configurações iniciais. Então eu vou configurar aqui a estrutura da minha conta. E aí qual é o primeiro passo? Né? Eu vou abrir o Instagram, eu dei uma olhada já no Instagram, como eu falei em qualquer especialista, então peguei aqui o Instagram, fui fazer um patrocinado, e não estava funcionando, turbinar. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer as configurações iniciais.
E aí, passo um, clicar aqui no sanduíche, que é esse aqui de cima. Então, é esse daqui, esses três pontinhos, esses três pontinhos aqui. Depois, a gente vai em ferramentas, ferramentas de controle para criadores, ferramenta de controle para criadores, ferramenta de controle para criadores. E depois, a gente vai em pagamento de anúncio, que é o primeiro tópico, pagamento de anúncio. Depois de pagamento de anúncio, eu venho aqui em trocar conta. Trocar conta. Vim aqui em trocar conta. Por quê? Porque a minha, ela estava com problema, estava vinculada. E aqui passando para você algo que talvez você não saiba. Toda conta do Instagram, quando você cria, ela se vincula automaticamente a uma conta do business, do Facebook. Você tem uma conta de anúncio vinculada. Só que essa conta de anúncio, ela não fica dentro de uma BM. Imagina que a BM é uma empresa. Então, isso aqui, ó, BM igual a empresa. E dentro da empresa você tem os setores. Isso são as contas de anúncio. Quando você cria uma conta no Instagram, ela cria simplesmente uma conta de anúncio. Ela faz só um setor. Então, eu tenho que trocar disso daqui para isso daqui. Para quê? Para caso aconteça algum BO nisso aqui, ó, eu tenho, e às vezes acontece, você tomar um bloqueio, você fez um anúncio, não seguiu as diretrizes, às vezes acontece. Às vezes o Facebook dá uma louca lá e bloqueia sua conta. Você tem outras contas de anúncios, porque aqui na BM, como é mais profissional, você pode criar várias. Então, essa daqui deu problema, mas as outras estão funcionando normalmente. E aí você consegue também, quando eu criei essa primeira, talvez eu tenha colocado no modelo de Pix. E aí ela não permite mais que eu use outras como opção de cartão de crédito. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e trocar para o BM, que aí na BM eu consigo fazer as configurações internas do próprio Facebook e selecionar a opção do cartão de crédito, Pix, eu tenho várias opções de pagamento lá dentro. Show de bola. Então eu cliquei aqui, eu vou clicar aqui em continuar. Ok? Continuar. Vamos lá, continuar. Depois de continuar, depois vamos para o passo 5, que é clicar em continuar novamente. Continuar ou alterar a conta de anúncio? Era alterar a conta de anúncio mesmo. Então, trocar a conta de anúncio. Alterar a conta de anúncio, e aí vai aparecer as opções, e aí eu seleciono uma das opções que estão aqui. Eu tenho várias BMs vinculadas. Como é que você vincula essa BM? Então, continuar, alterar, conta de anúncio. Como é que você faz, então, para você vincular essa estrutura e ter disponível a BM? Você vai, como criar a BM? Você vai, entrar no business, vou pegar aqui, business.facebook.com, vai criar sua BM lá dentro e depois vai fazer todas as configurações. Depois fazer as configurações de BM e criar sua conta de anúncio. Eu já fiz esse processo, vou fazer aqui agora. Show de bola. Agora, depois que eu configurei, eu tenho que colocar uma conta comercial. A minha já está com uma conta comercial. Mas caso a sua não esteja com uma conta comercial, para você estar fazendo aqui o passo a passo, e eu vou entrando aqui na configuração inicial, mas posteriormente eu vou fazer o processo mais complexo, né? Então, gestão de time, organização dos processos, otimização dos funis, otimização das campanhas, criação de página, análise de métricas. Todo esse processo eu vou fazer aqui nessa maratona.
Então, do zero, do zero mesmo, no evento presencial, funil de sessão estratégica, tudo isso eu vou documentar aqui. Beleza? Eu fiz para outras pessoas, eu fiz para mim, eu vou documentar esse processo como um todo, para ficar aqui como referência. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Vamos agora. O que você vai fazer? Vamos fazer a configuração da conta comercial. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui, de novo, nos três pontinhos. Depois eu venho em ferramenta de controle, que eu já mostrei. Depois eu venho em mudar tipo de conta. Seria aqui, ó. Mudar tipo de conta. Mudar tipo de conta. Depois de mudar tipo de conta, eu vou para empresarial. Empresarial. Mudei o tipo de conta para empresarial, a gente vai para o próximo passo. Ativar Meta Verify. Eu venho aqui, então, de novo no sanduíche. Agora, eu venho aqui em Meta Verify, que é essa opção aqui. Essa opção, cadê? Essa opção aqui. E a gente vai seguir o passo a passo, você vai assinar o modelo básico ali do Meta Verify, que é o modelo de R$ 49 por mês. Então tá aqui, eu já tenho o seu de verificação. E aí você vai ativar os R$ 49 por mês. Show de bola. Fiz aqui então as configurações iniciais. Agora vamos para a configuração da bio. Beleza, configuração da bio. Nesse processo como um todo, não sei quando você vai estar assistindo, mas pode mandar uma mensagem. Manda mensagem no direct, Felipe, vi lá. Tava dando uma olhada na live, naquela live, na maratona, meu projeto. Vi lá que você estava fazendo uma maratona e, poxa, gostei pra caramba. Queria muito que você me tirasse uma dúvida. Eu assisti lá a primeira, aquela de configurações, tive uma dúvida. Como é que eu faço XPTO? Como é que eu faço A, B e C? Como é que funciona isso? Você me manda e aí já fica, eu já faço tudo aqui eu já tiro suas dúvidas. Beleza? Agora a gente vai configurar a bio. E aí na bio a gente tem alguns elementos. Configuração da bio. Primeira coisa, é a foto profissional. Então, como eu já tenho muitas fotos profissionais, eu simplesmente peguei uma que eu estava palestrando, e aí o ideal, se você tiver, seria uma foto de você palestrando, com microfone, algo desse sentido, que demonstra autoridade, porque quando a gente já tem, não sei o quanto você entende de marketing, mas indo para o básico aqui, quando a gente está falando de gatilhos mentais, pensa o seguinte, pensa que lá na época das cavernas, o objetivo era sobreviver. E aí, naquela época, existiam situações que geravam percepções na galera das cavernas para que eles se mantivessem vivos. Algumas dessas situações ou fatos que eles visualizavam, eles não tinham tempo para tomada de decisão. Tudo tinha que as decisões tinham que ser tomadas de forma muito rápida. Então, como é que para você não precisar ficar raciocinando para tomar decisão? É como no jiu-jitsu, o cara te deu fez um jogo, você já automaticamente já faz um contra jogo pro cara, então já faz um contra-golpe. Como é que isso funciona de forma automática? Você vai fazendo uma repetição, como veio da época das cavernas, eles já tinham algumas coisas que faziam com que eles ficassem vivos. Exemplo, eles estarem em grupo era algo que fazia com que eles estivessem mais vivos. Um cara mais fortão lá era um cara que provavelmente conseguia prover mais segurança. Dentro desse processo, quando a gente está falando de gatilhos mentais, são facilitadores para tomar decisão. Então, o grupo, quando eu falo aqui, eu tenho... Deixa eu até mudar essa estrutura do gatilho mental. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Pensa que, para que o seu cérebro não tome, para que ele não gaste tanta energia tomando decisões, ele cria vias neurais para te falar, ó, vai por esse caminho. Não, não vai por esse caminho, vai pelo outro caminho. Para facilitar a sua tomada de decisão. Então, para facilitar a sua tomada de decisão, existem alguns caminhos que o seu cérebro cria de forma simplificada com base em algumas informações que ele ouve, que ele vê, que você percebe e aí ele te dá um input para você tomar aquela decisão. Esses gatilhos mentais, que existe um livro muito famoso que é do Valor de Cialdini, né, que são as armas da persuasão, eles fizeram vários testes de pesquisa para entender que tipo de elementos faziam com que as pessoas se sentissem mais influenciadas a tomar uma decisão. Gatilhos mentais não é algo que você hipnotiza a pessoa, é algo que facilita uma decisão que ela já queria tomar.
Ok? Então ela já queria tomar aquela decisão e você vai dando impulso para que ela dê um passo de cada vez até o final ela comprar um produto que geralmente a galera utiliza para gatilhos mentais. Então são facilitadores de tomada de decisão. E aí a gente tem alguns deles. Exemplo, eu tenho da prova. Prova de quê? De resultado. Quando você, pensando principalmente no marketing, quando eu mostro para você uma placa dessa daqui, ó, uma placa dessa para você, eu provo que eu consegui ter o resultado que você está buscando. Automaticamente, na sua mente, você fala, eu talvez possa confiar nessa pessoa. Você não tem que tomar uma decisão, deixa eu pesquisar, deixa eu ver se realmente essa placa é verdadeira. O seu cérebro automaticamente, para economizar energia, faz com que você tome essa decisão de forma facilitada. Então, são caminhos para a tomada de decisão facilitada. A prova social. E aí, o que é a prova social? Isso aqui é a prova, beleza? A prova social é um conjunto de pessoas que faz com que você perceba que, e é um restaurante, é um modelo mais simplificado, aquilo é bom ou ruim. Assim como, quando a gente está falando da prova, que eu sou bom ou sou ruim para aquilo que você está buscando. No caso da prova social, é um conjunto de pessoas com um determinado resultado que a gente vai levar para o marketing. Então você tem um produto, você tem um serviço, e aí você oferece ali um corte de cabelo. O que você dá uma prova social? O seu salão cheio. O lugar onde você corta a barbearia cheia. É uma prova social de que aquela barbearia ela é boa. No caso do marketing, que é uma prova social, são pessoas que conseguiram ter um certo tipo de resultado. Aquilo que você promete, uma prova social, de que a metodologia funciona. De que eu sou bom, poderia ser um evento cheio, é uma prova social, então tem um volume de pessoas ali, precisa de pessoas provando que talvez eu seja uma pessoa boa. Automaticamente você já tem essa percepção, se eu sou, não, aí são outras histórias, mas são facilitadores de tomar decisão. Aí a gente tem um que eu gosto muito, que é a construção disso então para a foto, que é o gatilho mental da autoridade. E aí esse gatilho mental da autoridade são conjuntos de elementos que a gente consegue ir introduzindo para que você seja percebido como autoridade. E aí, quais são os elementos que fazem que o gatilho mental da autoridade seja implantado na cabeça das pessoas? Às vezes você conhece alguém, trazendo um outro exemplo, você conhece uma pessoa que ela, para você, ela é uma autoridade. Por quê? Porque ela foi construindo elementos na sua cabeça que fizeram com que você percebesse ela como uma pessoa de confiança. Autoridade igual pessoa confiável. Beleza? Para você tomar uma decisão. Pessoa boa para confiável em segmento específico. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem na sua cabeça implantada a autoridade, mas uma autoridade médica. Se for para trocar um pneu, consertar seu carro, ela não é autoridade. Então, a autoridade já percebe que ela tem uma segmentação específica. E aí, como é que ela constrói isso? Através de vários elementos. E aí, essa autoridade faz com que o seu cérebro não tenha que pensar, então, o facilitador de tomada de decisão, ele não tem que pensar para que você decida que você pode deixar o cara injetar uma parada na sua veia. E aí, quais são os elementos que promovem a autoridade? Então, quando a gente está falando de construção de brilho, a foto de perfil profissional, para gerar autoridade. Quais são os elementos que geram uma pessoa a percepção de autoridade? Microfone. Situação de palestra. Ou parecer que eu estou palestrando. Nesse caso, eu estava realmente com o material que eu coloco lá, que realmente estou na palestra. Para o médico, jaleco. Ele jaleco. Ele mostrando que ele está num ambiente extraordinário. Ele com um cordão de ouro violento. Cordão de ouro, dinheiro, autoridade. Depende do que você vende, obviamente. Então, para mim, microfone, situação de palestra, são dois elementos interessantes. Mas não tenho isso, não tem problema. Você coloca lá uma foto melhor que você tiver. Uma foto profissional, uma foto bem tirada. Mas não tem foto bem tirada. Aí você vai para trás tirar uma foto bem tirada. Aí agora a gente vai para a identificação. Porque como a gente tem, então já está construído aqui no Instagram, já coloquei aqui a foto. A foto já está aqui. A gente vai agora então para identificação. E aí na bio, para que é a bio? A bio é para a gente organizar bio igual identificação e segmentação de audiência.
Beleza? E aí, quando a gente está falando então de identificação da audiência, o que geralmente a galera faz? Eu ajudo o público específico a conquistar benefícios. Eu poderia colocar, mesmo que objeção, através do mecanismo único. Utilizando, então, estratégia de copy, o Ladeira tem uma comunicação bem interessante, que ele chama de QFD, que é quadro, furadeira e decorado. A furadeira é a ferramenta. Ferramenta igual ao mecanismo único. O decorado, eles são os benefícios correlatos do produto. E o quadro é o benefício geral. Aí aqui, o que eu tenho? Eu poderia colocar benefícios correlatos aqui, poderia introduzir vários benefícios ou um benefício geral. Exemplo, Érico fazendo 6 em 7. E aqui que o 6 em 7 gera? Então, Érico igual 6 em 7. O que o 6 em 7 gera? Liberdade. Gera dinheiro no bolso. Gera liberdade de tempo. Gera autoridade. Gera audiência. E aí eu poderia ficar brincando isso aqui a vida inteira para qualquer especialista. E aí quando eu for fazer os anúncios, eu vou atender esses itens, mas isso aqui para uma outra história. Só estou explicando aqui a estrutura da bio. Então na bio, o que eu tenho, né? O que eu tenho aqui na bio? Na bio eu ajudo empreendedores digitais a terem mais lucro. Eu poderia colocar até empreendedores em geral, porque provavelmente na comunicação, quando eu for falar do fio de ouro da estrutura, eu vou falar de empreendedores no geral. Eu ajudo empreendedores digitais a terem mais. E aí eu coloquei aqui alguns decorados, coloquei alguns benefícios correlatos. A terem lucratividade, previsibilidade e liberdade. Lucratividade porque isso que a galera quer, previsibilidade porque isso que eles querem também eu consigo entregar, e liberdade porque o que eles querem também é ter mais liberdade. Então eu coloquei os 3 principais elementos. Eu poderia colocar só um, ajuda empreendedores digitais a lucrar em 100 mil por ano. E aí ter os correlatos. Esse aqui é o meu geral. E aí, você vai ter lucratividade para fazer o quê? Você vai ter liberdade para fazer o quê? Você vai ter previsibilidade para fazer o quê? E aí eu poderia aprofundar, e a gente sempre pode aprofundar, né? Dentro do processo. Então eu tenho aqui a identificação. Eu poderia colocar objeção, mas eu não vou colocar. Não nesse momento, para mim não faz sentido agora. Show de bola. Então, aí eu vou entrar agora, então, com o link. E aí o link que é interessante a gente ter, a gente precisa ter, existem algumas ferramentas. Entre essas ferramentas, eu poderia colocar aqui o Linktree, que é uma ferramenta. Deixa eu ver se vai dar. Acho que não vai dar aqui. Se você mexer em alguma coisa. Se fizer assim, vai funcionar. Acho que não vai funcionar. Mas basicamente, o Linktree é uma ferramenta onde você consegue. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Agora vai. O Linktree é uma ferramenta onde você consegue criar uma homepage. Uma pessoa que tem uma homepage bem legal é o senhor Leandro Ladeira. Alguns especialistas meus também têm, mas o senhor Leandro Ladeira. Aqui, ó, a homepage dele. Então, para que serve a homepage? Para você levar e conectar os seus produtos. É interessante ter uma homepage. Se você tiver uma designer, como eu tenho, você pode levar a designer para poder fazer essa homepage. Aqui você consegue gerar mais desejo nas pessoas, facilitando, obviamente, a tomada de decisão. Então, aqui estão as home, aqui está a homepage. E aí, clicando aqui, esse cara é para o retiro, ele vai para o formulário, aqui é para o produto digital que ele tem, aqui ele tem, então, uma sequência, como se fosse uma vitrine, isso aqui é a sua vitrine. Se você não tem o Linktree, então o que você vai fazer? Se você não tem uma design, então o que você vai fazer? Você vai criar com o Linktree. Nesse caso, eu já tenho uma design, então eu vou pedir ela para produzir para mim, na verdade eu já tenho, inclusive, e eu vou só pedir ela para reativar a estrutura. Deixa eu fazer deixa eu só mexer uma coisinha aqui agora. Beleza. Agora a gente já vai voltar para a nossa estrutura. Então, link de configuração, Linktree, construir a home. E aqui a home você pode colocar, como a galera coloca, né? Consultoria, mentoria, etc. Eu vou revisar a minha, já tenho uma estrutura base, mas eu vou alterar a comunicação e vou reconstruir essa infraestrutura. Show de bola. Terminando de construir a bio, agora eu vou para os destaques importantes.
E aí, por que é interessante a gente ter os destaques? Porque, em geral, se a galera tiver que ir lá rolar o seu feed, a gente geralmente faz postagem. Para quem faz a postagem, né? Então, para que servem as postagens? Para a gente gerar autoridade, prova social, para a gente gerar audiência, para depois a gente reimpactar as pessoas através de um remarketing, que é anúncio para um público pré-segmentado. Se a gente for entrar dentro de anúncio, você vai ter, e aí dentro das temperaturas, geralmente eu separo em público quente, morno, frio. Eu poderia ter aqui super quente e tal, são segmentações de público. Quando eu pego o público que já é da minha audiência, imagina que é uma separação do joio e do trigo. Sabe o joio e o trigo? Tem na Bíblia? Então você tem uma separação do joio e do trigo. Por quê? Porque na internet tem hoje, sei lá, 150 milhões de pessoas na internet. Até então, até eu tinha visto era 110 milhões. No Brasil tem 220, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver com o ChatGPT. Quantas pessoas existem ativas na internet no Brasil hoje? Vou mudar aqui para ele pegar o novo modelo de pensamento e vou perguntar para ele. Então, você tem lá 100, 120 milhões de pessoas na internet. O que o conteúdo faz? Ele segmenta o seu público. Ele faz com que as pessoas te vejam com mais autoridade. Ele prova que você é bom. Ele gera prova social. Ele faz com que aí essa segmentação aconteça, te gera uma audiência, mais seguidores. O que é o segmento? Os seguidores. O que são os seguidores? Os seguidores nada mais são do que um público segmentado para facilitar a sua vida e te ajudar a vender. O que são aqueles views lá no seu Instagram, nos seus stories? Aqueles views são um público segmentado, tem mais probabilidade de conversão. São pessoas, no final das contas, mas são um público segmentado para você fazer remarketing, facilitar a sua conversão. Então, quando eu vejo o digital, eu entro para a internet, eu entro no Instagram, eu olho para cada elemento como um elemento para otimizar o meu resultado. E o resultado é diferente para cada tipo de pessoa. Se eu fosse um pouquinho antes, inclusive, aqui no meu processo de construção, eu teria que alinhar aqui com você, teria que fazer um alinhamento e eu posso fazer isso depois, eu posso fazer amanhã, inclusive, de objetivo do projeto. Aí aqui eu vou definir o que eu quero, quanto eu quero faturar, que tipo de público eu quero atender, quem são as pessoas que eu quero atrair. Eu tenho um negócio paralelo, quero gerar clientes para ele também, quero só ter autoridade barra seguidores. Lembra da prova social? Seguidores logo prova social. Se tem muitos seguidores, muita gente confia nessa pessoa, provavelmente deve ser porque é uma pessoa boa, no final das contas. Quero só ter autoridade de seguidores? Ou eu quero vender? Eu tenho negócio físico que eu quero alavancar com isso? Tudo depende. Então, quando eu for montar uma estratégia digital, quando eu penso em uma estratégia digital, quando eu estou pensando, aqui ó, de acordo com o relatório digital de 2023 Brasil, Data Reportal, estima-se que cerca de 150 milhões de usuários ativos na internet do Brasil atualmente. Dados de 2023. Então, ele faz essa segmentação. E aí você vende o quê? Você é um médico. Você quer pessoas segmentadas que querem ser atendidas por você. Você é um dentista, você quer pessoas que sejam interessadas em você. Você é uma maquiadora, você é um empresário, você quer pessoas segmentadas na rede social. Você não quer só seguidores, você quer pessoas e seguidores segmentados. Entendido isso, e aí a gente vai aqui então para a criação do conteúdo, para essa estrutura, né? Para que servem as postagens, para a gente poder ter uma amplificação, para a gente gerar uma amplificação dos gatilhos mentais, mas além da amplificação dos gatilhos mentais, para a gente fazer uma segmentação de audiência. Aí aqui, para a gente gerar e segmentar a audiência. Aí aqui eu quero mais pessoas, porém, que se interessam de forma direta ou indireta pelo meu produto ou serviço.
Por quê? Porque não adianta você ter 1 milhão de... Opa. Então aqui, ó, amplificação de gatilhos mentais, autoridade, prova social, gerar segmentação de audiência, mais pessoas, porém, com interesse de forma direta ou indireta no produto ou serviço. E aí, por que gerar de forma segmentada e segmentar a audiência? Porque quando você for fazer anúncio, quando você for vender um produto ou serviço, aquelas pessoas estão interessadas em comprar de você. E aí existe, depois você pode pesquisar na internet, um fato que já aconteceu com uma influenciadora que ela não conseguiu, ela tinha acho que 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. Vou precisar aqui, ó. Influenciadora que não conseguiu vender 10 camisas. Ó, uma influenciadora chamada, eu não vou falar o nome dela, chamada ABCD, postou em seu Instagram que uma marca com a qual ela tinha feito parceria cancelou sua linha de roupas porque ela não conseguiu vender, na verdade, não foi 10. Foram 36 camisas. E ela relatou que as pessoas estavam dizendo que adoravam os produtos e os comprariam. Ninguém cumpriu sua palavra. Sabe quantos seguidores ela tinha? 2.600.000 seguidores. E esses seguidores não compraram 36 camisas. Aí você fala, você quer ter seguido... Cara, não faz sentido. Não faz sentido você montar uma estratégia digital simplesmente baseada em ter seguidor, like, não sei o quê. A galera fala assim, like não paga conta. Balela. Like é ferramenta de engajamento, de percepção de engajamento, do quanto as pessoas estão conectadas com você. Comentário é a mesma coisa, visualização no stories é a mesma coisa. Tudo isso são métricas intermediárias, porque a métrica principal, pelo menos para quem está utilizando a rede social para vender, é isso aqui, ó, venda. E é muita, não é pouca não. Muita venda pra caceta. Isso é a métrica principal. Só que aí você tem métrica intermediária, qual é a métrica intermediária? Nos stories. Aí você tem like nos conteúdos. Aí você tem comentários. Isso aqui são métricas intermediárias. Se você tem poucos comentários, você tem poucos views de stories, você tem um pouco mais de conteúdo, você tá um engajamento merda. E você sabe que quando você for vender, vai ficar uma porcaria. A não ser que você use outras estratégias, outros funis que não dependam dessa segmentação de forma direta através das redes sociais. Você vai utilizar outro modelo. Você vai usar um funil de sessão estratégica, porque você vai engajar de outra forma, a pessoa aceitando receber uma ligação. Só que são outros modelos, outras estruturas, outras estratégias. Pensando em rede social, essa é a infraestrutura. Então, quando a gente vai, voltando aqui, né, configuração do Linktree, agora a gente vai para os destaques. Então eu passei aqui um pouco só dos conceitos gerais, aqui, alguns conceitos, depois eu posso super aprofundar em algum deles, tipo, Felipe, qual a importância de eu ter mais likes, mais comentários, etc. Felipe, o quão importante o que eu posso fazer se estiver ruim, como é que eu posso vender mesmo tendo poucos likes, que tipo de estruturas eu posso utilizar, como é que eu faço para aumentar essa quantidade de engajamento, que tipo de engajamento faz mais sentido, como é que eu faço segmentação do meu, isso tudo aqui eu posso passar com você. Se você estiver aqui, você pode me fazer perguntas, pode mandar no direct e eu vou criando esses itens, esses materiais aqui também. Show de bola. Então, agora eu vou fazer os destaques importantes. E aí, quais são os destaques que são mais importantes aqui? Destaques importantes. Quem sou eu? Que eu vou construir. E aí, dentro do quem sou eu, para que ele serve? Ele serve para procedência. As pessoas querem te conhecer, saber quem você é. A gente coloca para conexão com as pessoas. As pessoas querem comprar de quem elas gostam. Quando os marqueteiros, marqueteiro é fora, né? Quando os marqueteiros entenderam que quando você cria elementos de conexão com as pessoas, elementos de conexão de eu tenho mais ou menos a mesma idade, mais ou menos a mesma religião, mais ou menos o mesmo poder aquisitivo e etc., as pessoas vão se conectando. Quando eu falo, vou até mudar poder aquisitivo, porque o poder aquisitivo vai depender do tipo de produto que você quer vender, na grande maioria ele vai ser restritivo. Mas pensando nos outros elementos que você consegue causar identificação, então tenho filho, sou casado, gosto de pet, gosto de pet, gosto de esporte, não gosto de esporte. Esses elementos são elementos gerais, do público geral, das grandes massas, né? Não dizendo que a carismática é boa ou ruim, eu gosto muito das grandes massas, que compra pra caramba. Então eu faço parte dela, inclusive. São elementos que você consegue trazer identificação que não necessariamente estão ligados ao dinheiro. Então, aqui dentro da história, quando eu vou falar de procedência, eu estou falando de falar para as pessoas de onde a minha metodologia, ou de onde o meu conhecimento veio,
E porque eu sou a melhor pessoa para ensinar ela o que ela quer ter. Aí lembra, é para facilitar o quê? Facilitar, no final das contas, é para facilitar a tomada de decisão. É para amplificar os gatilhos mentais. E aí, quando eu falo gatilho mental, a gente está falando de facilitador de tomada de decisão. São facilitadores de tomada de decisão. Então, quando você pensa nos destaques, não como tem que colocar um gatilho mental aqui, não sei o quê, porque aí a pessoa vai fazer não sei o que lá. Quando você pensa, eu tenho que criar os meus destaques pensando em facilitar a vida das pessoas para tomar a decisão de que eu sou a melhor pessoa para elas comprarem. Simples assim. Então, quem sou eu? Como é que as pessoas conseguiram construir, então, isso aqui de uma forma que ficasse atraente? Aí a galera começou a utilizar, de copy, começou a utilizar uma estrutura que o cinema já usa há muito tempo, que é a estrutura da jornada do herói. Porque dentro da jornada do herói, existem elementos que amplificam, que criam conexão, que dão a procedência da metodologia do especialista, que facilitam essa configuração para as pessoas poderem te conhecer. E aí, quais são os elementos dentro desse processo da construção da jornada do herói? Depois eu posso entrar na jornada do herói. Vou passar aqui de forma geral, então. Então, construir o destaque de quem sou eu. E aí, dentro do quem sou eu, você vai passar. Depois eu entro só específico. Então, você vai criar o quem sou eu, para as pessoas saberem de onde você veio, porque você é a melhor pessoa para poder vender para ela, e no final das contas você vai colocar alguma prova, resultado que você teve, colocar um CTA para elas poderem comprar de você. Eu vou montar a estrutura para mim agora. Você pode jogar assim, comece por aqui. Muita gente tem esse modelo. Depois disso, a gente amplifica. Eu vou até colocar aqui uma referência. Você pode usar essa estrutura aqui. Ó. O nome, eu sou filho da galera. Quem quer vender, quem quer dar golpe, não coloca família. Eu queria tal coisa. Aqui são itens de conexão com a audiência. Porque eu não conseguia dificuldades da audiência. Se você teve, tá? Pelo amor de Deus, vai fazer merda. Não vai colocar aqui que você tem dificuldade de se manter. E aí eu fui atrás da solução. E aí como foi encontrar a solução? Aí eu tive altos e baixos na aplicação, no estudo, no desenvolvimento. E aí eu comecei a ter resultados iniciais, que a audiência quer ter. E aí eu consegui ter resultados maiores, que quem quer ter? Que a audiência quer ter, que você já entendeu. E aí eu tive um novo baixo, que a vida não é só feita de altos. Tive um novo baixo do clímax. E aí o clímax deu tudo certo, eu conquistei tudo e etc. Eu faço fechamento, etc. Essa é a estrutura base ali. E pode modificar, vai alterando, não tem problema. Lembra que o conceito base é só facilitar a tomada de decisão. Então, facilitadores de tomada de decisão. Facilitadores de tomada de decisão. FTD. Beleza? O que você tem que pensar? Você tem que pensar em sempre como é que eu posso amplificar o FTD. Como é que eu posso amplificar o FTD? Amplificação do FTD. Olha que massa. Você está vendo aqui ser construído uma metodologia. Ok? Já estou criando um nome específico. Antes eu estava usando gatilhos mentais, só que gatilhos mentais são de outras pessoas. Eu não quero usar elementos que são de outras pessoas, nomes que são de outras pessoas. Eu vou usar um nome meu, próprio. FTD, facilitador de tomada de decisão. Pô, já vi gatilhos mentais, eu já vi facilitadores de tomada de decisão? Não, só que com o Felipe eu vi. Então, facilitadores de tomada de decisão. Então, você vai criando isso para você também, nomes específicos. Beleza? Gatilhos mentais ficou famoso porque o seu vídeo batizou assim. Eu não quero usar dele, não preciso copiar. Não preciso usar alguma coisa. Então, destaque 2. Aí a gente vai para o segundo destaque. Qual é o segundo destaque? Resultados de depoimentos. Para quê? Amplificar o FTD. Amplificar os facilitadores de tomada de decisão. Facilitar a decisão geral do cliente. Eu poderia até amplificar isso aqui, ó. Poderia colocar FTDN. Facilitadores de tomada de decisão neural. Como é que fica mais legal, mais interessante? Facilitadores de tomada de decisão neural. Então, resultados de depoimentos. Aí aqui eu tenho resultados dos alunos. Para gerar FTD. Que seria a prova e prova social. O resultado que você sabe entregar, no caso que eu sei entregar, e amplificando isso através da tomada de decisão. Aí depois a gente vai para perguntas e respostas. Mas será que realmente aí vem uma pergunta na cabeça das pessoas? E a gente vai começar a mapear objeções. Quando eu estou pensando no projeto, e pensando no meu,
Beleza, a pessoa entrou, viu que eu tenho resultado, mas será que ele sabe me ensinar? Será que ele é um professor? Será que a didática dele é interessante? Será que eu vou conseguir entender? Será que realmente ele consegue fazer tudo isso? Deixa eu conhecer um pouco mais. E como é que eu faço isso? Eu olhei, perguntas e respostas. E lá nas perguntas e respostas, o que vai ter? Uma amplificação de autoridade. Pô, ele entende o que ele está falando. E aí você vai introduzindo elementos para amplificar o FTD. Você vai amplificando, ou você vai facilitando a tomada de decisão. Amplificador de FTD, facilitando a tomada de decisão. Beleza? E aí, eu posso pegar perguntas gerais do meu público. Lembra? É para segmentar o público e mostrar a autoridade. Só que a autoridade, ela não é de você colocar um jaleco, porra. Não é. A autoridade é uma percepção através de um conjunto de elementos que você vai colocando na cabeça da pessoa. Através do que dicas que você vai alinhando na sua comunicação, na forma que você se mexe, na forma que você fala, nos resultados que você tem, nas provas que você mostrou para aquela pessoa, na prova social. É um conjunto de elementos. A autoridade não é um item que, o fulano está com o microfone logo pela autoridade. Não, é um conjunto de elementos. Você vai amplificar o FTD. Você vai amplificar o FTD, facilitador de tomada de decisão. E aí você vai virando autoridade para aquela pessoa específica, para quem está te acompanhando em específico. Entendeu? Então, aqui eu posso ter o Q&A. E aí depois, o que eu vou ter? Eu vou ter para frente os benefícios que a audiência vai ter. Isso vai amplificar ainda mais a autoridade. Para que serve a amplificação de autoridade? Aquela pessoa é a melhor pessoa que eu conheço para eu comprar aquele produto, aquele serviço ou ser atendido. Então, essa estrutura aqui, no destaque 4, aí eu posso colocar lugares que eu fui, restaurantes que eu fui, eventos que eu palestrei, que eu participei, networking com pessoas grandes. Porque, lembra do FTD? O que a gente quer? O FTD são facilitadores de tomada de decisão, neurais. Facilitadores de tomada de decisão, neurais. Esse FTD aqui, que a gente tem, quando eu mostro uma foto de network, porque a galera fala, nossa, você tem network, blá, porque em geral, elas alteram a percepção de autoridade que as pessoas têm. Porque automaticamente, em geral, em grande parte das pessoas, quando você se mostra perto de alguém, tirando foto com alguém que é uma autoridade muito grande, aquela pessoa automaticamente já existe no inconsciente coletivo que aquela pessoa, poucas pessoas conseguem se aproximar dela. Ela só dá acesso a pessoas muito específicas. Geralmente você vê alguém que é uma celebridade, ela tá com outras celebridades. Então o que gera de percepção inconsciente em você? Aquela pessoa só anda com pessoas no mesmo nível dela, se você acompanhar ela. Ou pessoas tão grandes como ela. Pessoas que também são influenciadoras. Pessoas que também são a autoridade para você. E aí quando você vê uma pessoa que você não conhece junto com essa outra aqui, o que acontece? Cabum! O facilitador de tomada de decisão neural é ativado. E na hora você começa a ter mais um elemento, mais uma pedrinha colocada na sua cabeça daquela pessoa de que ela é uma autoridade para você. Então, o networking, quando eu penso em networking, é essa inserção de mais um bloquinho de construção de autoridade. Quer dizer então que eu tirei uma foto lá com o presidente dos Estados Unidos e aí agora então eu posso vender qualquer produto, todo mundo vai comprar de mim? Não. Porque você não tem os outros facilitadores de tomar de decisão. Não é construído através do network. Eu palestrei um evento e ninguém comprou de mim. Não, porque você não tem os outros facilitadores. Você não tem a segmentação do seu audiência. Você não tem a prova de que isso é bom. Você não tem a prova social. Você não amplifica a percepção de autoridade das pessoas. Vou comprar de você por causa de quê? Qual o motivo que eu tenho para comprar de você? Nenhum. Zero. Entendeu? Até tinha um, né? Até tinha um. Mas não tenho mais. Que quando eu vi, fui entrar no Instagram, só tinha umas fotinhas lá, sem engajamento, sem nada. Você não tinha nenhum outro funil ativado paralelo para gerar resultado. Já tô bolhufzinho. E aí, então, você vai estruturar, depois disso eu vou estruturar, então, vou fazer a infraestrutura da minha linha editorial. E aí, quando a gente está falando de linha editorial, o que a gente está fazendo, o que eu tenho que pensar, né? O que eu tenho que raciocinar? Eu tenho que pensar, então, na estruturação para amplificação do FTDM, facilitador de tomada
de decisão neural. Mas eu, filho, mas toda decisão é neural. Eu sei. Só que eu tô criando um nome pra mim aqui, jovem. Beleza? Eu poderia até criar um outro livro, Facilitadores de Tomada de Decisão Neural. Entenda cientificamente como as pessoas tomam decisões e como facilitar a tomada de decisão de forma neural, fazendo com que você consiga ser mais influente, vender mais, ser mais querido pelas pessoas, de maneira quase que automática, por exemplo. Beleza? Extração de linha editorial. Então, na linha editorial, o meu objetivo é fazer a amplificação. Só que eu não vou fazer ela de qualquer jeito. Eu vou construir ela de uma forma, e aí deixa eu pegar aqui. Eu gosto de usar o Miro para construir as estruturas de maneira mais fácil. E como eu já fiz esse conteúdo, eu vou trazer ele para cá. E eu vou colocar ele assim. Pronto. Oxi. Muda, moço. Aí. Show de bola. Então, agora, como é que eu planejo então a linha editorial? Como é que eu vou fazer o planejamento da linha editorial? Eu vou pensar então em elementos que eu consigo amplificar o FTDNI e eu vou colocar isso não de uma forma específica, porque todo conteúdo ele tem o quê? Ele é um vídeo ou foto, né? Principalmente no Instagram. Então aqui tem aqui vídeo, foto, e eu tenho a descrição. Só que ao invés de eu colocar especificadamente ipsis o que eu quero ter, eu vou colocar apenas elementos que dão para a minha equipe uma percepção do que eu quero gerar através daquele conteúdo. E aí eu posso separar ele por semana. Por quê? Porque eu posso interligar isso aqui, ó, com, por exemplo, meu período de lançamento. Às vezes aqui eu vou estar em lançamento. Às vezes aqui eu estou em processo de captação. E eu já consigo planejar. Eu consigo pegar essa estrutura, que eu já vi meu lado gestor no processo. Eu consigo pegar essa estrutura que está pronta, aqui ó, mas eu estou em lançamento, aqui eu tenho a semana, aqui eu tenho meu período de lançamento. O que eu quero ter? Eu quero ter elementos de autoridade, eu quero ter elementos, e eu posso segmentar aqui, ó, isso aqui é para stories. É a linha editorial para stories. O que eu preciso ter nos stories? Meu lado gestor falando para mim, tá? Meu lado gestor é como é que eu posso facilitar essa parada para que seja replicada por qualquer outra pessoa que não precisa ser eu, que gere mais resultado, porque aquela pessoa só vai fazer aquilo. Eu amplifico o resultado e seja muito mais escalável. Aqui eu quero para feed. Aí eu posso ter aqui, isso aqui é para Instagram. Aí para YouTube eu vou ter outra estrutura. Aqui ó, Instagram. Aí para YouTube eu tenho outra coisa. Eu tenho outra estrutura de editorial. Só que eu não coloco um elemento específico. Eu coloco simplesmente o que eu quero gerar aqui. Ó. Então aqui eu quero um elemento de autoridade, depois de um resultado próprio. Aqui eu quero uma conexão com a audiência. Eu posso ter uma sequência de stories falando sobre a minha vida. Então aqui eu quero ter nos stories, eu quero ter conexão com a audiência, família. E aí vou passar para um terceiro e vai construir isso para mim. Eu mesmo já vou pensar aqui estrategicamente nessa construção. E aí eu posso replicar isso aqui de modelo de maneira que eu saiba mais ou menos o que eu preciso construir e eu consiga, através dos meus insumos. E aí quais são os meus insumos? Através das fotos que eu tenho, dos vídeos que eu tenho, dos depoimentos que eu tenho, vou construindo então a minha linha editorial para fazer a segmentação dessas 150 milhões de pessoas que estão na rede social, para depois utilizar o FTDM, que é o facilitador de tomada de decisão neural, para ela ter a percepção de que eu sou a melhor pessoa, para ela poder comprar, para eu poder ajudar ela, para transformar a vida dela, para ela ter mais resultado. E assim a gente vai organizando as coisas. Eu vou testando, vou vendo qual é a segmentação de público melhor, como dar mais amplificação, mais awareness, mais pessoas começam a me conhecer. Então, aqui eu uso meus insumos. Ah, mas eu não tenho muito depoimento, não tenho muita prova, não tem problema, eu uso outras coisas. E assim eu vou construir a minha linha editorial. Depois eu vou fazer um específico só para a linha editorial. Então é isso. É assim que eu vou construir, já finalizando aqui a estrutura. Depois eu posso falar, inclusive, eu já tinha trago do anterior que eu tinha feito, alguns itens que seriam interessantes aqui, fazer só uma revisão final. Então, itens finais. Extremamente importantes. Quando eu vou pensar na construção da estrutura editorial, primeira coisa,
identidade de comunicador. Eu vi a primeira pessoa falando sobre identidade de comunicador foi o Leandro Ladeira. O Ladeira falou sobre identidade de comunicador, e aí, o que é interessante? A gente tem 150 milhões de pessoas. Para fazer 100 mil por mês, vendendo um produto de 10 mil reais, eu preciso de 10 clientes. 10 vezes 10, 100. Se não foi na escola. Então, se eu tiver ali, meu público não vai ser tudo público correto, galera. Não, você vai atrair apenas o público correto para comprar no seu Instagram, você vai ter o seu público ideal. Não vai ter, vai entrar a galera que não quer também, vai entrar todo mundo. Mas se a grande maioria for um público segmentado, for pessoas que querem comprar de mim, se eu tiver 10 mil pessoas e 4 mil forem meu público segmentado, e eu vender para 10 por mês, eu vender para 120 no ano, eu já fiz a relacionamento. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falar sobre identidade do comunicador, eu não tenho perfil e a gente vai dar alguns tipos de identidade do comunicador. É aquele cara que ele fala muito de bens materiais. Ele mostra muito, ele é pautado ali só no dinheiro. E nada, nenhum problema. Estou falando zero problema. Cada um faz o que quiser da vida, zero problema com isso. Então, dos elementos, se a gente fosse trazer como um dos valores desse cara, dos valores, quais são os valores? Principalmente quando a gente está falando aí, a gente integra um pouco de gestão nesse processo, né? Então, quando a gente pensa em gestão, a gente pensa em quais são os pilares, quais são os valores que vão guiar o seu negócio. Imagina que os valores são pilares importantes para você, comportamentais, do seu time, para que todo mundo esteja alinhado, como se fosse uma tropa. Então, valores são, esses são os pilares importantes para a gente. Ninguém fica para trás, a gente luta até o fim, um parceiro defende o outro, até o último ficar de pé. Esses são os valores. E aí, como é que eu exerço esses valores? É uma outra história, mas a identidade de comunicador está alinhada com esses valores, que são meu DNA. Aí você pega os valores de outro, da Tesla, ou da Apple, são os valores da Apple, o Steve Jobs, eu gosto dele. Cara, mas você não é o Steve Jobs. Você não quer ser o Steve Jobs. O Steve Jobs, segundo a biografia dele, que eu li, tem quase 1000 páginas, no final da vida dele, na biografia diz que ele não queria fazer tratamento. No começo, quando ele estava doente, ele não queria fazer tratamento. Você tem esse culhão? Você tem esse culhão? Pra, pô, sou igual o Steve Jobs, então. Você tem esse culhão? Que ele chegava na Apple e colocava lá o carro dele no lugar de deficiente. E tava cagando pra isso. Segundo a biografia. Você tem? Esse é o seu perfil? Se não é, cara, não faz sentido. Sua identidade de comunicador tá alinhada com isso. Então, quais são os seus valores? Pegar a mulher pra caramba? Tem gente que é assim, pegar a mulher pra caramba. É um valor do cara. E ele vende com isso, as pessoas se conectam com isso. Então, pra mim, eu tenho um valor muito grande de família. Eu sou um cara de família pra caramba. Eu gosto de liberdade. Eu sou um cara que gosta muito de gestão. Então, eu sou um cara mais organizado. Eu vou construir a identidade do comunicador. Eu gosto muito de processo. Eu acho que o processo facilita a nossa vida, deixa tudo muito mais fácil. Tem vários processos criados aqui, de financeiro, de marketing, etc. Então, eu tenho os processos de evento e etc. Por aí vai. Eu acho que facilita a vida de todo mundo. Eu gosto de compartilhar. É um valor da minha empresa. Todo mundo que entra aqui ensina um para os outros, eu ensino para eles também. É um valor importante para mim. Então, eu vou construir elementos aqui que são os meus valores. E esses valores vão atrair pessoas similares. E vão repelir pessoas diferentes. E aí tem a ver, e aí eu posso alinhar, se o especialista é um cara que tem política como um ponto muito forte, ele gosta de falar disso, a gente pode usar isso como parte da comunicação. Se você é uma pessoa assim, se você é uma pessoa, pô, eu gosto de mostrar que eu tenho dinheiro, eu gosto de mostrar o meu carro, eu gosto de mostrar, porra, que eu tenho grana pra caramba, e etc, eu gosto disso, zero problema. Coloca lá e pau na máquina. Entendeu? Pau na máquina. Vai lá, alinha isso. Agora, não, eu preciso, porque uma pessoa me disse que eu tenho que falar de forma com uma voz mais grossa, porque isso gera autoridade, e aí eu literalmente vou começar a falar assim a partir de agora, para ter uma vida melhor, para ganhar mais dinheiro. Balela do cacete. Conversa fiada pra caramba. Então, você constrói então a estrutura de comunicação. Com base na estrutura de comunicação, a gente consegue atrair pessoas similares, repelir pessoas que são diferentes, e aí eu construo isso alinhado com
o feed e os meus objetivos. Aí é uma interligação, não é uma linha reta, se segue esse passo a passo. Se você está iniciando, facilita, mas é algo mais fluido. Na verdade, não é nem fluido, são interligações. Porque não é só sobre linha editorial, não é só sobre gerar likes. É sobre gerar likes do público que eu quero atrair, ou às vezes a campanha é para gerar awareness só, e isso está conectado com o meu próximo passo. Tem que ter um contexto. Tem que ter contexto. Então tem que cruzar informações de vários lugares diferentes. Isso aí fere minha audiência, não fere, quais são as pessoas e tal. Então tem que ter bastante contexto. Beleza? Entendido isso, então eu vou atrair aquele público específico, eu não preciso de tanto para poder gerar resultado. E aí, estrutura de comunicação. Eu vou definir, então, qual vai ser o meu fio de ouro. E aí o fio de ouro, para mim, é assim, um dos melhores conceitos que eu já aprendi, e esse conceito eu aprendi com Rafa Marques. É um cara muito bom de marketing e ele trouxe, acho que isso dos Estados Unidos. Eu acho que ele. Eu acho não, quem acha não sabe, né? Eu não vou nem falar. Assisti o treinamento dele, pode ser que minha cabeça esteja me falando errado, falou que leu um livro, lembrando disso, que era do americano. Então, eu vou falar sobre escala de valor. E aí, pensando nos produtos, qual é o primeiro passo que eu vou fazer quando eu for construir benchmark? Eu vou pensar no ticket, vou fazer estudo de mercado, eu vou construir os funis, eu vou começar com um funil de alto ticket, então eu vou começar com high ticket. Por que eu vou começar com high ticket? Porque ele gera mais lucro com menos pessoas em um público que quer resultado rápido. Eu não tenho objetivo inicial de audiência. Meu objetivo inicial é a geração de caixa. Com esse caixa eu vou reinvestir em construção de time e escala do projeto. Eu poderia estar fazendo isso aqui num cenário mais top, mais ainda do que eu tenho. Eu acho que o meu cenário está ruim, mas eu poderia fazer um cenário absurdamente diferente do que eu tenho hoje, com uma equipe, grua e 3 câmeras e não sei o quê. E por que eu estou fazendo agora? Porque eu quero começar um projeto e ele se autossustentar, se autofinanciar, com a minha cabeça de gestor. Eu não quero colocar todo o meu recurso nisso. Eu vou pegar parte do meu recurso, vou colocar nisso, que hoje é um principal meu, que é o meu tempo. Já estou colocando isso aqui, vou construir as estratégias, vou gerar o resultado, e com esse resultado eu vou escalar esse projeto para algo maior. Aí eu vou começar a contratar pessoas, vou começar a escalar a operação, vou começar a treinar time, vou contratar depois líderes, esses líderes vão treinar as pessoas que estão abaixo. É óbvio que eu já vou pegar a inteligência do que eu já tenho, assim como você vai pegar a inteligência do que você já tem, seja uma inteligência externa de pessoas que atuam com você, seja uma inteligência interna daquilo que você aprendeu. E aí eu vou começar a rodar os anúncios também. Então esses passos aqui eu vou deixar para lives específicas. Mas esses foram os passos que eu já dei, esses são alguns que eu vou executar. O principal é reorganizar ali, talvez reorganizar os destaques principais, provavelmente vou fazer o quem sou eu, que é o que está faltando. Vou pegar depoimentos com outras pessoas. Então, fazendo um resumão aqui, ó. Resumo. Configuração inicial da rede social. 2. Configuração da bio, que aí entra foto, link, descrição. Depois, destaques. Depois, planejamento de linha editorial. Beleza? Eu já estou criando na minha linha editorial esse conteúdo, que são as lives, que é um conteúdo desse. Tá bom? E é isso. Vamos ver quantas pessoas passaram por aqui? Deixa eu ver. Ó, tem uma pessoa aqui ainda, oi. Pai, quem tá aqui? Se tiver, eu não sei se tem. Não sei se é o Léo que tá aqui, se não é. É você, Léo, fala pra mim. E aí, uma parada que eu quero deixar aqui registrado, que vai ficar registrado pra posteridade. Isso aqui vai ficar registrado pra posteridade. Registro. Registro. A primeira live que eu fiz, eu terminei ela, sabe com quantas pessoas? Com 0 pessoas. Zero. 0 pessoas. E por que eu tô tão feliz com 0 pessoas? Porque eu vou poder usar isso aqui pra quando eu falar com a pessoa assim, faz a porra da live, cara. Mesmo que não tenha ninguém, faz. E aí você vai começar, e eu tenho o objetivo de extrair através disso aqui alguns conteúdos, eu já fui falando, pensando nisso. A primeira, eu não gravei, eu esqueci de gravar a primeira. Eu não gravei porque eu tava fazendo pelo OBS, que queria ter essa interligação, usei Team, eu mesmo já fui pegando aqui pra fazer. Então, não gravei, refiz, tive que refazer aqui agora. Terminei com 0 pessoas, ou uma pessoa aqui que tá aqui na live. E aí quando eu tiver 100, quando eu tiver 10, quando eu tiver 100, quando eu tiver 1000, quando eu tiver 10 mil,
nas lives, você fala, puta, cara, o Felipe cresceu pra caramba, nossa, aquela época ele tava com zero. Mas por quê? Porque eu já tenho esse planejamento na minha mente, eu já sei o que eu vou fazer, eu já tenho o passo a passo do que eu vou fazer. E essa live ela é simplesmente uma pecinha da construção completa do que eu tenho como objetivo central. 100k mês com esse projeto Felipe Rocha. E eu vou fazer, eu tenho certeza, já fiz para outras pessoas, eu vou fazer para mim, eu tenho certeza absoluta. Então só começa. Essa primeira foi com 0 pessoas, e a próxima vai ter um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, e depois eu vou escalar essa parada aqui pra lua, entendeu? Pra lua. Porque esse projeto é o projeto da minha vida. Não é um projeto para um mês, não é um projeto para 6 meses, não é um projeto para um ano, é um projeto pro resto da minha vida. É o meu projeto. Qual que é o nome da live? A live é Meu Projeto. Maratona Meu Projeto. É o meu projeto. E qual é o principal projeto? O meu, é o meu da minha vida, porra. Vai ficar registrado isso aqui para quando eu falar para as pessoas, façam independentemente se tem a galera te assistindo ou não. Obviamente não faz um esforço burro, mas eu estou fazendo isso estrategicamente, já pensando nos próximos passos, mesmo que não tenha ninguém assistindo, porque eu estou cagando para a quantidade de pessoas. Fechado? Vamos para cima. Essa eu gravei, vai ficar registrado, vou fazer o post. Se você for uma pessoa que, independentemente do dia, do ano, não sei quantos anos eu vou ter, você vai ter essa live aqui ainda, vai estar no YouTube, vai ter em vários outros lugares. Não sei quando você assistiu, não sei o momento que você assistiu, mas se você assistiu, se você chegou aqui até o final, coloca uma palavra, coloca imparável. Coloca aí, em homenagem ao senhor Wendel Carvalho. Coloca aí, palavra final, imparável. E eu vou saber que você chegou até o final. Se for comprar algum produto meu, manda lá, tira um print e fala, ó, imparável, Felipe. Manda no meu direct, fala, eu cheguei até o final lá. Cheguei até o final e tava com imparável. O que você pode fazer? Eu tenho certeza que eu vou. Se o meu time souber, eu vou passar. Meu time vai saber, eu vou passar para eles, eu também vou saber. Eu vou fazer alguma coisa especial para você. Tamo junto, até a próxima. Vamos fazer acontecer. 2025 é nosso e como eu sempre falo, só vence quem não desiste. Vamos para cima, tamo junto, tchau, até a próxima, valeu!